Olá, tudo bem? Se tu já assistiu o meu primeiro vídeo, já deve saber que esse canal é sobre a cultura italiana aqui da Serra Gaúcha, mas que enfim ela acabou também se expandindo para outros lugares do Brasil, que é a cultura do Nordeste e Norte italiano, enfim, né? Que no primeiro vídeo é bom se tu não tem assistido que tu assista o primeiro vídeo, que quando esses italianos chegaram aqui, nem todos eram italianos. Nenhum deles se via como italiano, né? E, por exemplo, os trentinos eram austríacos. Mas, enfim, eu recomendo que assista o outro vídeo e, se quiser curtir o canal, que curta também. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre essas comemorações que a gente acabou de ter, comemoração do início e final de ano, final e início de ano, que hoje em dia, são baseadas numa reforma do calendário gregoriano, né? Mas antes elas aconteciam em março, segundo a tradição pagã indo-europeia, né? E hoje em dia ainda se comemora isso em várias partes da Europa, inclusive no Vêneto, né? Que é a maior parte dos nossos imigrantes aqui na Serra Gaúcha, e também no Brasil, São Vênetos, né? Se comemora realmente a virada real do ano, se comemora em março por uma questão de transição de clima, né? Eles saem lá do inverno rigoroso, digamos, de fome, né? De não se ter tanta disposição de comida e força, né? Não se poder caçar naqueles tempos antigos, e vão para um clima, começa, né, a entrada de um clima mais ameno até vir o verão, onde tudo nasce e fica verde. Ou seja, essa era a verdadeira virada do ano, que eu vou explicar em um outro vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de falar especificamente sobre uma data que ela tem um pouco mais proximidade com o que a gente tem hoje, com essa virada de ano, né, com a comemoração em janeiro, que é o Panevin. O Panevin não é nada mais do que uma palavra em língua vêneta, não em italiano. A língua vêneta, que se fala aqui também, vem de pan e vin, que significa pão e vinho. É uma tradição que foi herdada por nós do período celta, porque lá nós, né, na tradição venética, vêneta, lá que abrange aquelas regiões do norte da Itália, que nem sempre foram italianas, né? O Vêneto, o Friuli e o Trento foram regiões que na Idade do Bronze tiveram uma primitiva cultura que se chamava cultura venética. E depois, na Idade do Ferro, se teve sim uma abrangência da cultura celta, né? E depois se teve uma terceira fase, que é a fase da romanização, como aconteceu com vários outros povos pela Europa. Mas enfim, essa tradição do Panevin, que é muito forte ainda hoje em dia lá, né? Ela é uma tradição celta e se faz também em alguns lugares por aqui na Serra Gaúcha, apesar de ser um pouco menos, né, do que lá, ainda se faz. Eu acredito que a gente deveria começar a fazer mais isso, realmente ter uma conectividade com as nossas tradições, com aquilo que eles nos deixaram, de uma forma um pouco mais real do que algo meramente comercial. Pizza, tarantela, sabe? Coisas que, enfim, né, são comerciais e que sim, são belas em seu devido aspecto, mas elas não trazem nada um pouco mais a fundo do que realmente nós somos. A tradição Panevin é nada mais do que eles acendem fogueiras, e nessas fogueiras eles queimam um fantoche de uma velha, né? Então, não tem muito a ver com a igreja, porque isso já era feito antes dessa influência da igreja. Parece que tem a ver com a igreja, com a questão de queimar uma bruxa, mas não. A velha, ela não significa uma bruxa a princípio, ela significa o que teve de velho, as coisas ruins que vamos deixar para trás. Então eles até chamam, né, na língua vêneta, brusa la vecchia, né, queimar a velha, ou seja, queimar as coisas que ficaram para trás e vamos, né, ter um novo ciclo, justamente, mas um novo ciclo para nos defendermos das coisas ruins que aparecem agora, a partir de agora, principalmente porque lá começa o inverno, então essas comemorações são feitas, né, do dia 1 de janeiro até o dia 6 de janeiro. E do dia 5 ao dia 6 de janeiro, então eles têm a crença que a velha, ela passa na casa das pessoas, e as crianças que se portaram bem, ela dá doces e guloseimas, e as crianças que se portaram mal, ela deixa um pedaço de carvão dentro de meias para essas crianças, né? Essa última parte talvez ela seja um pouco mais nova, mas a tradição celta das queimas, ela é antiga, daquele período da Idade do Ferro. Tchau, tchau.